Oi, eu sou o Alex e hoje nós vamos fazer uma viagem até o outro lado do mundo. Sejam bem-vindos a um novo vídeo de review aqui no canal Alex Lamy, e neste dia vocês vão conhecer um pouquinho mais da Gina Firelong da G3. Essa boneca aqui na G1 tinha surgido dentro de uma coleção de filme e dessa vez ganhou a sua própria versão básica com patch e tudo que ela merece. E olha, não só isso, mas ela ganhou upgrades significativos na boneca inteira. Isso porque a Gina Fire da G1 era um pouco criticada quanto à representatividade que ela carregava nela. Toda a questão da ancestralidade e as formas corretas de representação da cultura do dragão chinês eram bem questionáveis na boneca da G1, apesar dela ser muito linda. Isso eu vou ter que dizer, eu acho a boneca da G1 um estouro de linda, mas ela tinha muitas questões que realmente precisavam ser acertadas e a G3 veio para fazer isso. E nisso tá incluso muitas questões a respeito dos poderes de dragão da Gina Fire, né? Mas ao longo do review dessa boneca inteira a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, e antes disso eu vou pedir para que vocês deixem um like neste vídeo se vocês estão ansiosos para assistir. Também se inscrevam aqui no canal e continuem me acompanhando nas minhas redes sociais. Agora bora logo para esse review, porque né, vocês querem ver a boneca e não a minha cara aqui falando por horas. Essa é a caixa da Gina Fire, que segue o mesmo modelo que a gente tinha conhecido até 2025. Atualmente a gente sabe que as básicas já estão vindo com uma caixa um pouquinho reformulada, apesar de ainda assim parecida com essa. Porém, ainda assim nós vemos a artwork dela aqui na frente, junto com o nome. Nas laterais a gente vê vários ícones que representam a Gina Fire, são principalmente os acessórios que ela vem usando. E na parte de trás tem a artwork completinha dela, bem grandona ali na frente, com as outras meninas protagonistas na parte de trás. E é claro que ela também tem um perfilzinho no qual a gente consegue ler tipo de monstro, dragão divagador, coisas favoritas, Sketchpad, mais iogurte Fanghai e animal de estimação monstro, Cloudy Yan Yan. E esses são todos os acessórios que vêm com a boneca, com exceção do suporte. Ela realmente vem com bastante cacareco, porque todos os outros acessórios dela têm a ver com o interesse em moda dela. Acho isso bem legal. Bom, e os acessórios incríveis da Gina Fire são esse Sketchpad, como a caixa já disse, que é essa cadernetinha de ilustração onde a Gina Fire faz as suas criações de moda. Olha, como dá pra ver, ela desenhou a própria jaqueta que ela tá usando e também os acessórios, os broches, as pulseiras. Olha que bafo. Essa cadernetinha é toda feita em um plástico lilás com o escudo de Monster High aqui na parte de cima. Também dá pra ver o detalhe da espiral. E a parte da página mesmo é impressa naquele modo digital. Então, se você molhar isso aqui, não tem problema, porque não é um adesivo. E pra desenhar na sua caderneta, ela ainda vem com essa canetinha muito fofa, toda feita em um plástico verde meio brilhante, em que na pontinha a gente consegue ver a cabecinha do cachorrinho dela. Olha que coisa fofa. Para fazer as suas construções de moda, ela vai precisar de um manequim, apesar desse aqui ser uma miniatura, né? Então eu acho que é mais um item decorativo do que qualquer outra coisa, mas ele tá aqui. E também tem a sua cauda de dragão, todo douradinho, muito fofo. E a base dele é no formato da Esculete. E por fim, para expor a sua criação, a Gina Fire também vem com esse cabide preto, que é um modelo que a gente já viu sendo usado outras vezes em Monster High. A sua bebidinha é esse potinho de iogurte, que talvez vocês se lembrem muito bem, é um Yakultzinho, gente. Quem aí tomava na infância? Eu adorava. Ela vem com o seu litrão aqui, que tem uma pinturazinha na frente de dragão escrito iogurte. E também tem a tampinha com um canudinho. Se não me engano, isso aqui é removível. Removível. Para carregar tudo isso por Monster High, a Gina Fire também precisa de uma mochilinha, e a dela é toda feita nesse mesmo tom de verde da caneta, que tem um brilho levemente dourado, muito bonito, dando muita impressão. Isso aqui é feito de jade, né? Uma pedra que é bastante usada pela Gina Fire. E ela é um modelinho muito fofo, tem uns pingentinhos aqui na frente, uma estampinha, uma coisa assim bem dragão. As alcinhas são feitas em um material um pouquinho mais emborrachado, dourado. Ela abre assim, ó. E cabe bastante coisa nela. Infelizmente, as alças são feitas com esses pinos enormes, então eu até tive que dar uma cortadinha nos meus aqui em cima para caber a agenda aqui dentro, mas pelo menos é bem útil. E eu acho uma das mochilinhas mais bonitinhas, porque ela é bem realista, sabe? A Gina Fire também vem com um óculos de sol, num tom de roxo, bem bonito. As lentes dele são no formato que imitam nuvens, e aqui na parte de baixo tem uns pingentinhos que imitam gotinhas caindo dessas nuvens. Se não me engano, eu já vi um modelo de óculos de verdade parecidos com esse aqui, e eu quero muito adicionar alguns detalhes dourados que eu acho que vão dar um tchan total. A Gina Fire também tem o seu eye coffin em formatinho de caixão, e dá pra ver que tem um dragão enorme
enorme aqui na parte da tela. Isso aqui eu achei uma interferência extrema demais. Quem teria um celular com uma coisa tampando a tela inteira? Mas tudo bem, you go, girl. E a cauda do dragão segue até a parte de trás, onde a gente também vê outros detalhes moldados de nuvens. Uma coisa assim, bem vibes, bem dragão chinês mesmo. Inclusive dá pra ver até a câmera ali, que é uma novidade, né? Vários eye coffins da G3 não dão pra ver a câmera na parte de trás. E por fim nós temos o pet da Gina Fire, que é inédito nessa geração. Ela ganhou esse cachorrinho muito fofo, que se chama Cloudy Yan Yan. Eu não sei se o Cloudy faz parte do nome dele. Eu acredito que faça, ou se o nome dele é só Yan Yan, cheio de nuvens. E dá pra ver pelo molde dele que eles realmente quiseram fazer essa vibe cheia de nuvem. Ele é aquele cachorrinho que é cheio de pelo, sabe? Mas a parte de baixo termina em nuvens. Olha que mágico. Ele tem muito essa cara mesmo das dinastias chinesas, então eu achei um bafo. Não conheço muito sobre, então não vou conseguir dar muitos detalhes pra vocês. Mas ele tem até essa armadura aqui na parte de cima, que eu não sei se seria uma armadura, se é parte do corpo dele, mas feita em um plástico vermelho. As orelhinhas dele também são bem peludinhas, imitando novamente nuvens. E o rostinho dele tá todo impresso, cheio de detalhes. Na parte de baixo dá pra ver as patinhas dele aí. E agora, por fim, chegando na boneca. Eu já achava a Gina Fire muito linda na G1, mas eles realmente capricharam na G3. E ela é uma que sofreu uma mudança muito grande de cor de pele, porque enquanto na G1 ela era inteira dourada, na G3 eles decidiram dar um tom de pele verde menta cintilante pra ela, muito bonito também. Eu não sei se essa mudança teve a ver com as alegações de que a boneca da G1 tinha um certo cunho racista por ela ser dourada, né? E as pessoas asiáticas serem sempre associadas com a pele amarelada. Realmente não sei se foi por conta disso, mas ainda assim ela manteve vários detalhes dourados ao longo do corpo dela inteiro, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Mas o que importa é que o rosto dela também mudou bastante, o screening dela é completamente diferente. A sobrancelha é completamente nova, as pupilas também. Nos lábios ela ganhou presas que a G1 não tinha. Mas o que eu acho ainda assim muito interessante é como essas bonecas, apesar de terem tantos aspectos monstruosos, ainda assim aparentam muito ser uma pessoa asiática. Eu acho que foi um acerto muito grande, principalmente na G3. Eu acho que a G3 é a que mais se destaca nesse ponto, mas na G1 eu ainda assim consigo ver também. Mas bom, as sobrancelhas dela foram pintadas em um tom de verde muito escuro, talvez na câmera aparente ser preto, mas acreditem, é um verde bem escuro mesmo. Isso é uma coisa que eu só fui notar com a boneca nas minhas mãos. E a maquiagem dela é muito bonita, ela tem a sombra feita em tons de amarelo, laranja e lilás, e na parte de baixo a gente ainda vê uma pinturazinha de uns círculos que eu não sei dizer exatamente o que são, mas trazem bem essa vibe de pintura chinesa mesmo, então eu acho que deu muito certo. Os olhos dela são um tom de marrom meio amarelado, muito bonito, e os brilhos dentro deles são em formato de raio, mostrando realmente as origens do dragão chinês que controla o tempo. Eu acho que eles acertaram em cheio. Já os lábios dela são feitos em um tom de vermelho bem forte, bem gritante mesmo, um vermelho super vivo, e apesar de eu achar o formato da boca muito bonito, eu sinto que eles são um pouquinho sem dimensão, não sei nem explicar exatamente por quê, mas parece que não tem profundidade nessa boca, ela parece muito chapada. Eu não faço ideia do que precisaria ser feito para arrumar essa boca, mas eu sinto que algo tem que sim acontecer. Um detalhe incrível nessa boneca são as orelhas dela, que são feitas em um plástico separado, assim, dourado, colado na cabeça dela, muito engraçado, né? E eles têm esse formato bem pontudão, as orelhas da G3 todas são assim, bem grandonas mesmo, mas essas aqui da Gina Fire são algo completamente inédito. E nesse lado da cabeça a gente vê um par de brinquinhos verdes feitos para imitar a pedra de jade. Eles são duas argolinhas muito bonitinhas que eu acho que funcionaram super bem para ela. Enquanto que do outro lado a gente vê esse pingente, que também é uma tradição chinesa, se não me engano. Eu acho que isso aqui tem um nome. No momento que eu estou gravando eu não me lembro, mas vai estar passando na tela para vocês verem. E realmente eu acho que ficou muito lindo. Agora chegando ao cabelo dela, ela tem uma mistura de cores muito bonita. O cabelo é majoritariamente roxo com vários tons. Dá pra ver aqui na parte da cabeça que realmente tem uns tons um pouquinho mais escuros, outros um pouquinho mais claros. Mas além disso, a Gina Fire tem essas mechas mais claras na frente da cabeça, que são feitas em um lilás muito clarinho. E na parte da nuca dela, ela ainda tem essas mechas mais claras ainda, feitas nesse mesmo lilás que a gente vê no topo da cabeça, mas também em um tom de verde menta, trazendo aí um pouco da vibe do cabelo verde que a gente via na G1, porém na G3 foi feito de uma forma bem mais sutil. O cabelo vem nesse penteado, puxando essas mechinhas frontais
que viram umas trancinhas, uns twistzinhos e se prendem aqui na parte de trás da cabeça. E eu acho que esse penteado funciona muito bem pra ela. Eu não sei se eu vou manter a minha exatamente dessa forma, mas eu também ainda não consegui pensar muito bem no que eu vou fazer. No pescoço, a Gina Fire vem usando um colarzinho verde também de jade, que combina bastante com uma das pulseirinhas que também vem pra ela usar. Essas pulseiras vêm destacadas da boneca, ela não vem usando, é como se elas fossem um acessório separado, não entendi porque eles escolheram embalar assim. E enquanto de um lado a pulseira é feita assim em continhas, do outro é uma pulseirona bem maior com vários detalhes esculpidos. A Gina Fire é uma designer de moda, né? Então ela precisa andar por aí bem vestida e eu acho a roupa dela um acerto total. Além da jaqueta que ela própria fez, como vocês viram pela caderneta dela, ela ainda vem com uma blusinha por baixo e uma saia plissada. A jaqueta é feita em um cetim vermelho muito bonito, lembra bastante o corpete do vestido da Apple, de Ever After High. E a modelagem dela definitivamente é o ponto alto dessa peça, porque ela é muito incrível. Eu não sei quais foram as referências que eles utilizaram pra fazer isso aqui, mas definitivamente na minha cabeça, que pode estar muito errada, peço perdão se estiver, ela me lembra muito trajes tradicionais chineses, que foram incorporados a essa jaqueta tradicional com gola e tudo, sabe? Eu acho que deu tanto certo, tá tão lindo. Isso aqui eu acho que fala muito sobre a direção de designers de moda que a própria Gina Fire é, sabe? Todos os acabamentos foram feitos em linha dourada e o que eu tava falando da modelagem é tipo isso aqui. Olha só como tem um painel aqui a mais. Tipo, tem a jaqueta normal, mas por dentro tem outra jaqueta, sabe? Sei lá, é muito interessante. Eu não sei como é que isso aqui foi pensado, mas eu acho um bafo. Além disso, ela ainda tem esses acabamentos dourados aqui nas mangas, muito interessantes, bem grosseiros, mas assim, funcionam. E costurada ela, a gente ainda vê esse broche enorme de dragão, que como a gente sabe, também foi feito pela Gina Fire. O top dela é todo preto com uma estampinha de nuvens em um metalizado lilás bem clarinho, que eu achei que teve muito bom gosto. E ele imita um halter top, porque ele sobe até aqui em cima com essas fitinhas vermelhas, mas elas não são amarradas ali na parte de trás. Na verdade, elas descem e são costuradas atrás do top mesmo. Acima da saia, ela vem usando esse cinto vermelho muito interessante, com detalhes dourados pintados, incluindo essas correntes aqui na parte de baixo. Também vários detalhes aqui de fivelas, enfim, muita coisa acontecendo. E tirando ele, a gente vê essa saia com a modelagem plissada muito bonita, feita toda em um material roxo brocado, gente. Quando a gente vê brocado em Monster High. A designer que fez isso aqui é espetacular, não preciso nem dizer que é a Annelise Lau. Ela é um estouro. Eu não sei de onde ela tira orçamento pra fazer essas coisas, mas ela realmente consegue fazer. Observem como na estampa dá pra ver vários detalhes de dragão chinês, com várias nuvens. Espero que na câmera fique aparecendo, pelo menos ao vivo que eu tô conseguindo ver direitinho. E a modelagem realmente é muito linda. Além dela ter essas pregas aqui na frente, ela tem essa parte da cintura da saia, que eu não sei exatamente como é o nome, costurada direitinho, sem pecar em nada. O acabamento aqui embaixo também super bem feito. A única parte ruim dela é que ela não tem as pregas na parte de trás. Elas realmente acabam aqui na frente, mas dá pra dizer até que é um detalhe proposital. Se você quiser forçar muito, eu acho que realmente não é, mas pelo menos como essa estampa tá de fato inserida na própria construção do tecido, a gente vê que ela não acaba na frente. Isso aqui segue direitinho até a parte de trás, onde a gente vê o velcro, a abertura pra cauda dela, e o top também é fechado por velcro. E nos pés, a Gina Fire vem usando essas botas muito bonitas, feitas em um plástico preto com os detalhes da sola pintados em dourado. A gente também vê esse detalhe pintado em vermelho aqui na frente, e nas laterais tem uma pintura muito linda de um dragão chinês com várias nuvens, pintado em um degradê de lilás para um índigo e um verde jade brilhante muito lindo. Sério, todos os detalhes esculpidos nesse sapato e até pintados mesmo fazem dele ser uma coisa tão incrível. Eu sou completamente apaixonado nesse modelo. Essa abertura que tem aqui na frente, essa frente pontuda, sério, é tudo muito lindo. E eu acho que essas botas dão ainda mais certo por causa da perna dourada que ela tem. Porque como eu tinha dito, né, o corpo dela se tornou verde, porém ela ainda manteve alguns detalhes de escamas douradas nas extremidades dos membros dela. Então, do joelho para baixo, ela ainda tem a perna toda dourada, com uma textura de escamas que segue até os pés dela. E uma ideia que eles tiveram para fazer a transição entre essas duas partes de perna foi de pintar aqui na parte da coxa, em cima do joelho, algumas escaminhas douradas
que assim é como se estivesse rolando um degradê das escamas acabando e chegando, enfim, na pele. E esse mesmo detalhe também é visto nas mãos. E ainda tem essas pontinhas dos dedos, que se não me engano isso aqui também é um acessório separado, também tradicional da cultura chinesa. E eles são como unhas super afiadas, né? E eu acho que eles dão super certo pra Jennifer, que é um dragão. E é claro que a Jennifer não poderia ficar sem a sua cauda enorme, dourada, muito bonita, que é idêntica à da Jeon. Gente, isso aqui é uma coisa que eu tenho certeza, eu não gostei. Apesar de eu amar a cauda da Jeon, gente, é um corpo completamente novo, porque eles não poderiam ter feito uma cauda nova? Ai, sei lá, parece que eles trapacearam, não me parece certo não. Olha, observem como elas são realmente iguaizinhas, a única mudança é o tom do dourado, né, o tom do plástico que eles utilizaram pra G3, e o tom da pintura verde que eles também utilizaram naquela pontinha ali. Ai, sei lá, não sei se eu tô sendo chato reclamando disso, mas eu não gostei não. Queria que eles tivessem feito um molde completamente novo sim. A Jennifer tem as articulações tradicionais de uma boneca da G3, então nelas estão inclusas a rotação completa da cabeça, dos ombros, dos cotovelos e mãos que saem, do torso, dos quadris, dos joelhos e, como ela tem uma cauda, da cauda também. Cauda essa que, como vocês puderam ver, sai com facilidade. E essa foi a Jennifer da G3, agora ela está aqui ao lado da sua versão da G1. Me contem embaixo qual delas vocês preferem. Eu gosto muito das duas, realmente eu acho que elas têm acertos incríveis. A da G1 tem aspectos que não faziam tanto sentido, principalmente a parte de cuspir fogo. Isso é uma coisa muito frequente nos dragões ocidentais que eles enfiaram nela e felizmente corrigiram nessa nova versão. Você vê, né? O problema é tão grande que tá tendo o nome dela, Gina Fire Long. Mas o que importa é que as duas lacram demais, eles decidiram manter a versão da G3 como designer de moda, que eu amei muito. Então, assim, eu estou muito feliz tendo as duas, é isso que importa. Me contem aí embaixo se vocês já têm essa boneca, se nem querem ter, ou se querem ainda comprar um dia. Espero que esse review tenha ajudado vocês nisso. Se vocês tiverem curtido, por favor, deixem um like aqui embaixo, também se inscrevam no canal e continuem me acompanhando nas minhas redes sociais. Muito obrigado por terem assistido, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!